O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Olá pessoas, eu sou o Mike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd. E vamos antes, eu não vou nem falar as coisas que eu geralmente falo. Vamos fazer as seguintes ressalvas que precisam ser ditas logo no começo deste vídeo, antes que vocês comecem a soltar fogo pelo dedo, não entendendo exatamente o intuito desse vídeo. Vamos lá. Primeira coisa. Nossa, Mike, você tá desesperado por view a ponto de atacar Felipe Neto. Não, esse vídeo não é feito pra atacar o Felipe Neto. Quem acompanha todas as minhas redes sociais já tem tempo, sabe muito bem que eu respeito muito o trabalho do Felipe Neto. Eu admiro muito ele como um empreendedor, ele como profissional. Eu sempre admirei e respeito bastante o trabalho de Felipe Neto. Eu acho que se ele chegou onde ele tá, merecimento. Eu já vi Felipe Neto falar muita coisa muito boa, já vi Felipe Neto falar muita coisa muito estúpida. Porque somos seres humanos, assim como eu já falei muita coisa muito boa nesse canal, eu já falei muita coisa muito estúpida. Somos seres humanos passíveis de erro. Segunda ressalva. É isso aí, Mike! Bota esse moleque aí no lugar dele! Também não é o intuito do vídeo vir aqui esbravejar. Eu vim ter uma conversa muito elucidada. Diversas coisas que ele já falou, não compete a mim vir falar. Esse vídeo compete vir a mim falar sobre ele. Ele compete a mim trazer o outro lado da moeda do assunto. Terceira coisa, nossa senhora, agora sim, o canal descambou de vez. Achei que era um canal sobre coisa nerd. Este é o vídeo mais nerd que eu já fiz aqui. Por quê? Eu recebo muito comentário de gente falando assim: nossa, é um canal de nerd que não fala sobre ciência, que não sei mais o que de ciência. E cadê ciência? Gente, eu sou de humanas. A ciência que eu entendo é ciência social, é ciência humana. E é isso aqui que a gente vai falar. E ciência social, ciência humana é ciência, tanto quanto física, química e biologia. Então vamos lá. Felipe Neto anteontem, não sei, foda-se. Ele trouxe um vídeo falando sobre criatividade, sobre youtubers que sentam em cima da desculpa de estar sem criatividade pra não fazer mais 2 vídeos por semana, ou etc, quantos números quiserem. Mas pessoas que sentam em cima da desculpa de não estou criativo e deixam de trabalhar. Eu assisti o vídeo, né, porque me mandaram o vídeo e falaram assim: Marco, assiste esse vídeo aqui, da hora. E durante boa parte do vídeo, a fala do Felipe Neto estava muito boa, estava muito correta em dizer que criatividade e inspiração são coisas diferentes, que criatividade não é a capacidade... Resumindo para um termo um pouco mais técnico, acho que eu esqueci de falar. O porquê que me compete dizer isso. Sou formado em publicidade, pós-graduando em marketing digital. Uma das coisas que eu mais adorava trabalhar é os conceitos técnicos de criatividade. Eu estudo bastante os conceitos técnicos de criatividade. Atualmente venho estudando os princípios científicos de neuromarketing em publicidade e marketing. Então, por isso. É por isso que me mandaram. E aí ele foi falando muito que, tipo assim, que a diferença entre você ter uma luz que sobe sobre você e você tive a melhor ideia do mundo, aí você vai lá fazer. Enfim, ele explicou que existe uma diferença. Isto não é criatividade, e ele tava indo muito bem na fala dele. Até ter uns probleminhas aí que ali fala assim: mano, você tá trazendo um desserviço monumental para qualquer cientista social, qualquer pessoa que realmente trabalhe com criatividade, trabalhe estudando comportamento de pessoas e criação. Você tá fazendo um desserviço enorme. Eu tiltei exatamente ali por volta de 7h40 minutos do vídeo dele, quando ele falou o seguinte: criatividade é esforço, é suor, é dedicação, é pesquisa, é leitura. Você não precisa estar tocado pela musa inspiradora. Você só precisa sentar e fazer. E aí depois ele fez uma coisa meio como um escárnio, porque a pessoa que ela diz que ela tá sem criatividade pra fazer um vídeo, ela diz o seguinte: agora, se você tem tempo, se você tem equipamento, tem estrutura e você fala pra si próprio: não quero gravar não tô com criatividade, você é preguiçoso. Ali eu tiltei e eu precisei de algumas horinhas para voltar ao meu centro harmônico para poder trazer esse debate aqui de uma maneira muito civilizada e muito fria. A parte onde ele estava correto, completamente correto e coberto de razão. A diferença entre criatividade e inspiração. Os gregos, na Grécia Antiga, eles tinham, os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes cientistas da Grécia Antiga, eles tinham esse mito de que a inspiração era realmente uma divindade, a inspiração era realmente um ser existente, que ele vinha, quase uma musa,
Que a inspiração é uma coisa que vinha, uma dádiva dada pelos deuses, e ela entrava em você, literalmente, e você tinha uma grande epifania. Esta ideia, por mais que hoje a gente olhe assim, caraca, que coisa mais imbecil de se pensar, é um conceito de criatividade, é um conceito de inspiração que muito se propaga ainda hoje, o princípio ativo. Exatamente, as pessoas ainda acham que, para ter uma ideia, caraca, eu preciso aqui, ó, vem uma ideia. E o Felipe Neto falou exatamente, a criatividade é um processo que você treina. Muita gente acha que criatividade é dom, é talento, você nasceu criativo. Baboseiras também. Criatividade é uma habilidade que, assim como qualquer outra habilidade, você consegue treinar, você consegue desenvolver, você consegue aperfeiçoar. Vamos dizer, eu não sou tão bom em desenho. Tem gente que nasce com a habilidade de desenhar que, porra! Mas quem não nasceu com essa habilidade consegue chegar num nível muito bom? Consegue! A criatividade é a mesma coisa. Então vamos lá. Qual é o conceito de criatividade? O que é de verdade criatividade que faz com que a fala de Felipe Neto seja muito equivocada quando ele chega da metade do vídeo pra frente, quando ele acusa que se você encara a criatividade, você trabalha com criatividade, você precisa, nas palavras dele, sentar a bunda na cadeira e só sair de lá quando o seu trabalho estiver pronto. Vamos lá, eu chego nessa parte do trabalho. Criatividade é a capacidade do cérebro humano dar novas funções, dar novos caminhos para coisas que já existem. Reconfigurar de maneiras diferentes, de maneiras não feitas. Pegar coisas que existem e reconfigurar de maneiras que não existem. Para fazer... E aí muita gente acha que criatividade vem só da criação, da arte. Não. A gambiarra. Você olha assim, caraca, esse fio precisa chegar naquele fio ali. Não tem como. Não tem como. Você tem uma reconfiguração. Tá, não, peraí, eu já sei que se eu pegar o fio ali, eu tenho outra coisa aqui que eu conheço. E pronto, acho que funciona. Quem teve essa ideia foi a pessoa que conhecia as funções de dessas outras coisas que existem para ligar os dois fios. Se uma pessoa ela não conhece, ela não tem esse material, foi usado na gambiarra, ela nunca vai pensar nesta gambiarra. O que eu tô querendo dizer? Para existir criatividade, precisa existir repertório cultural. E o que seria esse repertório cultural? Vamos dizer, é tudo que você absorveu na sua vida inteira. Conhecimento científico, conhecimento técnico, pessoas que você conhece, lugares que você conhece, músicas que você ouviu, tudo. Tudo que você adquiriu na sua vida é o seu repertório cultural. E o seu repertório cultural é seu. Única e exclusivamente seu. Você é a única pessoa neste mundo que contém a combinação de conhecimentos que você tem. Você não tem. Se você tiver um irmão gêmeo e vocês forem nos mesmos lugares todos os santos dias das vidas de vocês, ainda assim vocês terão repertórios culturais diferentes. Em algum momento da sua vida, seu irmão gêmeo vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro. Pronto! Vocês viram coisas diferentes, o repertório cultural de vocês é diferente. E a criatividade vem do fato que você precisa solucionar uma situação, solucionar um problema, melhorar, otimizar, ou qualquer que seja a situação, você precisa resolver alguma coisa e o seu cérebro vai pegar todo este seu repertório cultural, encare eles como se fossem pecinhas de quebra-cabeça. Só que pecinhas de quebra-cabeça que encaixam de qualquer maneira, não encaixa só em uma peça. E seu cérebro quer solucionar essa situação, ele vai pegar o seu repertório cultural e vai assim, tá, eu posso juntar isso com isso, com isso e aquilo. E aí você junta isso e sai uma solução completamente nova. É por isso que criatividade é uma coisa completamente ilimitada. Porque, como eu falei, você é a única pessoa que tem essa combinação de experiências na sua cabeça. Então, você tem uma coisa que encaixa com milhões de outras que... Você tem outra coisa que encaixa com mais 1 milhão de outras coisas. É uma foto que ela encaixa com uma música que depois encaixa com outro cheiro. Puf, coisa nova. Aí a mesma foto encaixa com mais uma outra música que encaixa com mais outro cheiro. Puf, coisa nova. Isso pra uma pessoa. Imagina pra esse tanto de pessoas que existe no mundo. Criatividade não tem nada a ver com sacadinhas. Nossa, eu tive uma sacada genial pra uma ideia. Não, isso não é criatividade, isso é sacada. É uma coisa que se propaga muito erradamente, principalmente no meio publicitário. Você podia ter uma sacada foda nisso daí. Não, mano, criatividade é um processo. É um processo explicado pela ciência muito facilmente, inclusive. E assim como todo processo, você tem os métodos de atingir a criatividade. E da mesma maneira que você tem os processos para atingir, você tem a coisa mais
comum deste mundo, para pessoas que trabalham com criatividade, se chama bloqueio criativo. Ele existe, ele é uma desgraça. E esse é o motivo pelo qual eu tiltei com aquelas duas falas do Felipe Neto. Porque cientificamente comprovado, o processo criativo, quanto mais exaustivo, quanto mais pressão, quanto mais opressor, quanto mais... vamos dizer assim, quanto mais você precisa ser criativo, menos você é. Esse é o grande X da questão. A criatividade precisa que o seu cérebro flua de maneira natural. Se você forçar, assim, cérebro, vai lá, tem uma ideia, ele não vai ter. Ele não vai ter. Ele vai ficar focado na ideia de ter uma ideia. E aí depois ele vai ficar focado na ideia que ele está focado na ideia de ter uma ideia. E assim vai por aí, nessa cadeia gigantesca. É igual você falar pra você agora, não pensa em uma laranja. Você pensou numa laranja. Pô, é assim que o cérebro funciona. Sacou? Se eu falar pra você esquilo branco, você pensou no esquilo branco. Então se eu falar assim, ó, eu preciso ter uma ideia, você vai estar pensando no fato que você precisa ter uma ideia. É muito imbecil isso, mas é verdade. Então, para você ter ideias, para você ter criatividade, seu cérebro funcionando no mais padrão possível, no mais default possível. Obviamente você precisa do esforço, você precisa da concentração, você não pode deixar assim, não, eu vou relaxar e deixar a ideia vir. Não, você precisa trabalhar o processo. Ok, eu preciso pensar nisso, como eu vou resolver, como eu irei resolver isso daqui, como eu irei resolver aquilo ali. E talvez esse seja o grande X da questão que levou tanto tanto o Felipe Neto se revoltar com pessoas que sentam em cima da famosa desculpa de não ser criativo, quanto ele de ter falado uma besteira. Então, os dois extremos estão completamente errados. Você não pode simplesmente, não tô tendo ideia, vou relaxar. Não use a falta de criatividade como muleta. E isso aí eu concordo muito que ele disse. Não use a falta de criatividade como muleta. Bateu num bloqueio criativo? Beleza. Vá resolver o seu problema criativo. Encontre o seu processo que resolve o seu problema criativo. E várias pessoas têm processos diferentes para resolver bloqueio criativo. Existe um vídeo que foi feito com vários grandes publicitários do Brasil, onde cada um deles falava qual era o processo dele de fazer bloqueio criativo. E aí foram entrevistar o Washington Oliveto, um dos maiores nomes da publicidade do Brasil, e ele disse o seguinte, eu não tenho bloqueio criativo porque publicitário que se alimenta de outros assuntos publicitários, que só conversa com publicitário, que só vê publicidade, só lê publicidade, só faz publicidade, esses publicitários têm bloqueio criativo. Publicitários que se alimentam de experiências novas, de pessoas novas, de músicas novas, vão a lugares novos, e de várias coisas que não tem nada a ver com publicidade, esses publicitários não têm bloqueio criativo. Eu entendi o que o Washington Oliveto quis dizer, mas é romântico demais dizer. Eu duvido muito que o Washington Oliveto nunca na vida dele não tenha tido um bloqueio criativo. É porque é romântico da parte dele, como um dos maiores pensadores da publicidade brasileira, dizer uma coisa dessa, porque tá certo. Partindo daquele princípio do que significa criatividade que eu tinha falado. Criatividade é o seu repertório cultural. Quanto mais você alimenta o seu repertório cultural, quanto mais você enche a sua cabeça com possibilidades maiores, mais ideias você vai ter. Mais possibilidades de ideias você vai ter. Mas vai chegar uma hora que vai travar. Não adianta, vai travar. Uma hora cedo ou tarde você vai travar. E aí é uma coisa que me deixou muito irritado no vídeo do Felipe Neto. Quando ele usa esse tom de escárnio e dizer que as pessoas, quando ela chega num ponto de bloqueei criativamente, não tenho como produzir, ela vai chegar e vai assim, não tô com vontade de fazer, não tô criativo. Isso me irritou, porque o Felipe Neto ele não é um completo desentendido do assunto. Ele é um ator, ele é um artista, ele é um empresário, ele é um empreendedor. Ele sabe que quando você bate na parede do travei, eu não tô tendo ideia, você não fica, não vou fazer. Te bate desespero, principalmente quando é o seu trabalho. Quando você fala, caraca, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu não fizer nada, eu não vou ganhar dinheiro. Ou eu posso ser demitido. Te bate desespero. Não te bate conforto e preguiça. Não, te bate desespero. Então você chegar e fazer esse escárnio, fazer esse desprezo, fazer essa ironia de achar que as pessoas ficam assim quando elas batem em bloqueio criativo, porra, aí você introduz uma rola na minha bunda que eu não pedi por ela. Porque a gente precisa entender a diferença entre criatividade, assim como o Felipe Neto falou assim, você precisa entender a diferença entre inspiração e criatividade. Num discurso completamente inflamado, num discurso completamente, quase
quase como se fosse, sei lá, Martin Luther King da criatividade. Assim como ele fez, corretissimamente, a distinção entre criatividade e inspiração, corretíssimo. Ele precisa ser corrigido sobre a diferença entre criatividade e produtividade. A partir do momento que ele começou o discurso dele dizendo: você acha que eu sempre quero fazer vídeo? Não, mas aí eu venho, eu gravo, eu faço e fiz tudo sozinho. Porra, parabéns, tu quer uma medalha, brother? O fato de você tá lá, sentar, fazer o teu trabalho, se esforçar, sangue, suor, lágrima, pra poder dar certo, pra fazer, pra entender o que você tem que fazer a pesquisa e fazer o vídeo dar certo, que não sei mais o que, enfrentar os problemas. Isto não é criatividade. Isto é produtividade. Não tem nada a ver com criatividade. Não pode achar que criatividade, só porque o nome se chama criatividade, é a sua capacidade de criar coisa. Sua capacidade de criar coisa está envolvida com diversas outras coisas. Uma delas, produtividade. E uma delas, inspiração, brother. Desculpa, mas eventualmente você vai precisar de inspiração. Porque não existe disruptura sem inspiração. E aí você, mas se não tem criatividade, como é que então a gente faz vídeo? Vai por mim, pelo menos uns 50% dos meus vídeos não tem absolutamente nada de criativo. E quando eu digo não tem absolutamente nada de criativo, não quer dizer que assim, nossa, é um vídeo merda. Não, acredite, quando você trabalha com criação, no meu caso, criação de conteúdo, assim como todas as coisas que envolvem criação ou não, todos os trabalhos, você tem uma linha de produção, tem um processo de produção. E essa linha de produção, esse processo de produção, ele já vem carregado de um monte de experiências positivas e um monte de experiências negativas que você já teve. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Existe a possibilidade de eu criar um vídeo sem passar pelo menor processo criativo. Mais uma vez, lembrando o que é o processo criativo que eu falei no começo. Capacidade do cérebro realinhar, reagrupar e reformular coisas já existentes em um produto novo. Eu sei, a partir das minhas experiências, que eu posso vir e fazer um vídeo sobre determinado tema, de determinada maneira, dizendo determinadas coisas, durante determinado tempo, postar em determinada hora e o resultado vai ser X. Sim, tem como. Isto não foi nada criativo. Isto é um produto que eu sei como fazer e eu sei como ele funciona. Isto é uma linha de produção. Não houve processo criativo nisso. Isto é uma linha de produção. Em publicidade, a mesma coisa. Caraca, eu não tô conseguindo pensar num post pra postar na fanpage do Facebook do cliente. Eu já sei que se eu fizer uma foto assim, falando tal coisa, informando tal coisa, o resultado vai ser X. Linha de produção. Não houve criação. Houve criação. Não houve criatividade, não houve processo criativo. Não houve realinhamento, não houve reformulação. Houve apenas uma coisa que você sabe como funciona e você replicou. Você replicou com outra roupagem. Lindo, maravilhoso. Você mudou a embalagem do seu produto. O produto é o mesmo. Vários vídeos do Felipe Neto são exatamente a mesma coisa, porque ele sabe ler, assim como ele sabe ler os dados dele. Ele sabe avaliar os dados dele, os dados que ele recebe. Ele já tá nisso aí há muito tempo. Ele sabe quais são os produtos que funcionam. Então ele faz esse produto. Obviamente, eventualmente, ele vem com uma ideia maravilhosa. Processo criativo. Mas às vezes, quando ele fala assim, não quero gravar, não vou gravar, só vou ligar a câmera porque é o meu trabalho, isto não é processo criativo. Isto é linha de produção. Isso é muito explicado desde a década de 30, brother. Quando Hans Berger, o criador do Hans Berger? Eu acho que era o Hans Berger, tá. Se eu tiver errado, vocês me corrigem nos comentários. Ele é o criador do neuroencefalograma. Acho que é isso. Ele foi o cara que trouxe a concepção de DMN, que é o Default Mode Network, que é a parte do seu cérebro responsável por fazer as coisas padrão sem você nem pensar. Você já passou pela situação que você tá dirigindo, você tá pensando, o caminho que você sempre faz, casa, trabalho, casa, faculdade, que seja, ou então o inverso, e você tá pensando numa coisa completamente diferente, voando, de repente, puf, você tá em casa. Rapaz, eu nem vi eu dirigindo. Você nem sabe que você passou marcha, pisou em freio, pisou em acelerador. Diversas vezes. Você tá fazendo a pé um trajeto que você faz com frequência, puf, você tá lá e você... Menino, eu nem lembro de passar pra tal lugar. Isso é porque o seu cérebro, depois de fazer várias coisas, várias vezes, diversas vezes, seu cérebro entende que é o seguinte, beleza, eu preciso fazer isso aqui diversas vezes, eu vou parar de delegar
para outras partes do cérebro que precisa prestar atenção, essa coisa que já ficou automática. Eu já entendi que isso aqui é automático. Quer ver? Se eu falar com você, ó, seu nariz tá no meio do seu olho. Seu nariz aqui, ó, você consegue ver o seu nariz agora no meio dos seus olhos. Você começou a prestar atenção nele. Seu cérebro ignora porque aquela porra tá ali no meio. Você já tá aqui, eu posso ignorar essa merda, não preciso mais ficar vendo essa merda. Eu falo pra você, respira. Você vai começar a prestar atenção que você tá respirando. Porque você tá tirando da parte automática, você tá tirando desse DMN a parte do seu... essas coisas como respirar, ver o nariz e andar de carro. E muitas vezes a criação entra no DMN. Muitas vezes a criação ela entra na parte do cérebro que é padrão. Você só faz. Você só faz. Você nem presta atenção no que você tá fazendo. Você só faz. É estranho dizer que a criação entra no mesma coisa como andar de carro. Às vezes vai, velho. Às vezes vai. E você fazer uma criação completamente automatizada não envolve processo criativo, por mais que os nomes sejam parecidos. É porque eu não tenho uma outra palavra para dizer uma criação. Um vídeo. Vamos dizer, eu tenho como eu fazer um vídeo sem envolver o menor processo criativo. Totalmente automatizado. Totalmente automatizado no meu cérebro. Enfim, esse vídeo ficou longo pra cacete, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que o Felipe Neto não vai ver essa porra, mas eu acho que eu precisava fazer esse vídeo, porque compete a minha área de ciência. Tá bom? Então se você gostou, deixa aquele like aqui embaixo, comenta o que você achou, se inscreve no canal. Por favor, se inscreve no canal, estamos aí aumentando. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e descansar, soldados.